Apesar de ter apresentado um crescimento expressivo em 2010, a indústria gráfica nacional espera um 2011 bom, mas faz algumas ressalvas. Por isso, o Investimentos e Notícias conversou com Fábio Arruda, diretor da Abigraf, para falar sobre esses e outros assuntos. Fábio, tendo em vista o aumento da classe C, que foi constatado recentemente, gostaria de saber se a indústria gráfica está preparada para atender essa nova demanda. A indústria gráfica vem se preparando de forma muito correta nos últimos anos. A indústria gráfica brasileira comprou nos últimos 3 anos, só do exterior, de equipamentos importados, de pré-impressão, impressão e acabamento, alguma coisa em torno de 4 bilhões de dólares. É uma das indústrias gráficas que mais se equipou nos últimos anos. Ela está atualizada, nós temos ganho prêmios como qualidade e a indústria gráfica hoje, no Brasil inteiro, está extremamente bem preparada para atender essas novas demandas. Isso leva a Abigraf a apostar em algum segmento neste ano? Os setores que têm liderado o crescimento, inclusive o crescimento bastante expressivo de 6% que nós tivemos no ano passado, foram os setores de embalagens, né, e a indústria gráfica é fundamental para a gente distinguir uma embalagem de sabão em pó de um cereal. Você precisa da indústria gráfica, que vai dizer que aquele é um cereal, um cornflakes, e que aquele sabão em pó, um Omo, coisa assim. Então, a indústria de embalagens, isso vale para todo o espectro de embalagens, que a gente, desde de manhã, quando acorda, vai escovar o dente, usa uma embalagem de uma caixa, por exemplo, de uma pasta dental, até a hora que a gente vai dormir e vai bochechar a boca com algum outro produto. Durante o dia, nós, cidadãos, nós 190 milhões de brasileiros, consumimos embalagens. Então, esse é um primeiro setor. Que vem acompanhando o crescimento e as pessoas com maior renda estão consumindo mais. O segundo setor é o setor editorial, pelo mesmo mecanismo de incorporação de novos leitores. A indústria gráfica vem sentindo um reflexo disso, seja na tiragem de jornais, de revistas, de livros, ou seja, o Brasil já teve, de 2008 para 2009, um crescimento muito grande, por exemplo, no setor livreiro, né? E a gente tem as primeiras indicações são de que também o ano passado se vendeu muito mais, os próprios números da Bienal do Livro mostram isso. Então, com tudo isso, a indústria gráfica vem, enfim, se beneficiando disso e acompanhando esse crescimento. Quais são as perspectivas para a indústria gráfica em 2011? A indústria gráfica vê 2011 com bons olhos. Ela sabe, como acho que o resto da sociedade sabe, que o crescimento esse ano não vai ser tão expressivo quanto 7,5% que se estima para a economia ano passado, e nós acompanhamos muito de perto. A indústria gráfica teve entre 6% e 6,5% de crescimento ano passado, a gente ainda está fechando esse número. A indústria gráfica vê, portanto, 2011 com um otimismo cauteloso. A gente sabe que, em alguns setores, né, por exemplo, sabemos que a difusão plena da nota fiscal eletrônica vai representar uma mudança, onde vai se imprimir as notas fiscais, mas nas empresas das pessoas, né, que vai, enfim, a impressora local das empresas e dos negócios. Então, esse é um setor onde vai haver uma redução de negócios, mas justamente puxados pelo setor editorial, pelo setor de embalagens, né? Esses dois setores, acho que também o setor de cadernos, investimento em educação, a indústria gráfica vê com bastante otimismo o ano de 2011. E como melhorar, então, esses problemas que o senhor mencionou? Nós, da Associação da Indústria Gráfica, a Abigraf, temos sempre procurado, nos nossos artigos, nas nossas falas, nas nossas palestras, orientar o nosso associado para prestar atenção nas mudanças tecnológicas. Acho que desde o Gutenberg, em 1450, ou seja, são 5 séculos e meio de indústria gráfica, como ela mais ou menos se apresenta, nunca houve uma mudança tão grande, né? E a gente tem alertado os nossos associados, principalmente associados que trabalham em setores que estão em diminuição e sob um desafio, seja da internet, seja das formas eletrônicas de comunicação, não é? Então, a gente tem procurado o tempo todo alertar e o alerta continua sendo esse. Preste atenção no seu mercado, se ele estiver mudando ou estiver
em risco, busque outras alternativas, busque fazer o que os outros não fazem. E tem muita coisa ainda para ser impressa. Como se comportou a indústria gráfica em 2010? Em 2010, a gente teve um crescimento até setembro, são dados reais, de 6,22% como um todo. A indústria gráfica, portanto, acompanhou muito de perto o crescimento da economia. Ainda não temos o fechamento do ano de 2010. A suposição é de que o crescimento vai ficar entre 6,5% e 7%, ou seja, muito próximo do crescimento da própria economia brasileira. E os setores que mais puxaram isso foram também os setores de embalagens e editorial. A que se deve esse crescimento expressivo? O crescimento da economia puxa naturalmente o crescimento da indústria gráfica. Quando você tem mais atividade econômica, você tem mais investimento publicitário e, portanto, você puxa o setor promocional, que é o terceiro maior setor, depois de embalagem editorial, o terceiro maior setor da indústria gráfica, com 12% do PIB da indústria gráfica, do produto gráfico, é o setor promocional. E esse setor vem junto com a economia. O setor editorial e de embalagens se beneficia muito da incorporação de novos leitores, de novos consumidores, no caso das embalagens, ao mercado. Então, a melhor distribuição de renda e os programas de transferência de renda criados, principalmente pelo governo federal, de fato impulsionaram as camadas mais desprotegidas para um patamar superior, que também proporcionaram a elevação, ou a incorporação de novos consumidores, a famosa nova classe média, que, enfim, veio ao mercado e veio consumindo livros, revistas, jornais e embalagens, principalmente. Isso estava dentro das estimativas da associação? Olha, sim e não. A gente começou o ano com uma previsão, com a sensação de otimismo, mas a nossa primeira previsão, nós divulgamos inclusive para a imprensa, foi um número em torno de 2,2% no início do ano, em março, né? E fechamos o ano com a previsão já falando em 6,5% a 7%. Então, a resposta objetiva para a sua pergunta é não. Não imaginávamos que seria um ano tão bom. Como lidar com essa expressiva entrada de produtos chineses no Brasil? E o que deve ser feito para melhorar essa questão? Nós teríamos dois tipos de ação. As ações a curto prazo são de mecanismos tipo barreiras alfandegárias, ou seja, criar algum tipo de taxação para esses produtos enfim, criar algum mecanismo de isonomia que equilibre a chance concorrencial. Talvez facilitar, temos pleiteado isso ao governo, a compra de insumos através de redução de impostos e tudo mais. A médio e longo prazo, a lição de casa é mais complexa, é tornar as empresas brasileiras cada vez mais eficientes, a produtividade tem que aumentar, a gente sabe disso e tem falado isso claramente para os nossos associados, para o mercado. E a expectativa é de que a médio e longo prazo o governo também corrija o câmbio, né? Quer dizer, o câmbio é um elemento central na competitividade das indústrias brasileiras e a indústria gráfica não é exceção. A gente perde competitividade com um câmbio tão desfavorável como o câmbio atual. O aumento na Selic, na taxa básica de juros do mercado, só vem a piorar esse tipo de coisa, porque ele provoca uma atração ainda maior de capitais externos por um mecanismo de rentabilidade excessivamente elevada no Brasil, principalmente comparada ao primeiro mundo e mesmo a outro país do terceiro mundo, e isso é prejudicial. A Abigraf acredita que o governo Dilma vai alterar em muita coisa a política econômica? A nossa expectativa é de continuidade. As mesmas qualidades e defeitos do governo anterior, a gente, por enquanto, está vendo expressas, né? O ministro da Fazenda, inclusive o ministro da Economia, é o mesmo, né? O presidente do Banco Central mudou, mas cria profissional e política do presidente anterior. Então, a expectativa nossa é de ver um panorama muito parecido nos próximos 4 anos. Fábio, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço e parabéns pelo trabalho.